Fala nação, sem muita enrolação, já deixando os créditos aqui o Sport TV, até que enfim vencemos, não convencemos, né? Apesar do Tite, o Mengão venceu, bora pro vídeo. Boa noite, Mansur. Boa noite, Barreto. Boa noite, Ana. Todo mundo que assiste o Troca. Se a gente dissesse talvez lá por abril, maio, que o Flamengo chegaria a essa altura do campeonato, conseguindo uma vitória importantíssima no Maracanã sobre o Atlético Paranaense, ninguém imaginaria as razões dessa importância. Talvez se especularia que fosse por briga por título, né? Eventualmente por manter a ponta, ou eventualmente se aproximar de uma conquista, porque a expectativa colocada em cima desse time era enorme. A vitória hoje foi importantíssima por causa das hostilidades, do clima no Maracanã, de tentar devolver um pouco de paz antes da semifinal da Copa do Brasil, que no fim das contas, em termos mais realistas, é o título que resta. E evitar, e aí talvez fosse o mais impensável àquela altura, no início do campeonato, evitar que o Flamengo ficasse numa posição que ainda é incerta, mas ficasse numa posição ainda mais delicada em termos de briga por classificação à fase de grupos de Libertadores. Porque até isso estava claramente sob ameaça antes do Flamengo entrar em campo, ainda que o Flamengo tenha um jogo a menos. Então, isso acho que dá uma dimensão mais ou menos do que foi a trajetória do Flamengo nos últimos meses. Ana Thaís, tudo bem? Tudo bem, Barreto? Boa noite para você, Mansur, pessoal que está em casa. Barreto, a gente entra agora num mês muito delicado para o futebol brasileiro, né? Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui na nossa programação durante o mês de setembro/outubro, que chega naquele momento que os torcedores começam a desconfiar de tudo e de todos, que sempre o time dele está sendo prejudicado por alguma força do além. Todos os dirigentes são contrários ao sucesso do futebol brasileiro, em alguns até são. Mas eu acho que a gente está aí com um clima muito quente envolvendo o futebol brasileiro, porque vem uma data FIFA por aí que afeta a vida dos clubes, vem decisões de Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, a reta final do Campeonato Brasileiro, agora é a reta final mesmo. Então eu acho que vai exigir aí dos agentes do futebol, né, diretorias, jogadores, todo o ambiente do futebol, muita resiliência para passar por esse período aí de reta final de campeonato, porque eu acho que tudo que acontece no campo acaba refletindo muito nas arquibancadas e eu acho que o clima tem tudo aí para ser não muito positivo nessa fase que a gente vai entrando na temporada do futebol brasileiro. A gente está olhando aí para a tabela, agora com a rodada fechada, né? Tem jogo de segunda não, né? Fechamos, né? Fechamos a 28ª e a 28ª, evidentemente, com, né, a questão do asterisco e tal, que não aparece aqui na nossa classificação. Temos Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo mantendo-se no G4, né? O G4 não foi alterado. São Paulo e Bahia completam ali o G6 e o Inter está tentando chegar. Tem um confronto entre Inter e Flamengo, né? Então esse aí é importante, né? Quarto e sétimo vão se enfrentar no Beira-Rio durante a data FIFA? Não está marcado. Não está marcado como ainda, tantos né? outros jogos. A Copa do Brasil, que é na quarta-feira, não estava marcada até sexta. Acho que você está sendo um pouco exigente. É verdade. Estou cobrando demais, né? Temos Cruzeiro, Vasco e Atlético na primeira página. Bragantino... Aliás, não, está previsto para 30 de novembro, por enquanto. 30 de Nesse novembro. momento, Juventude, Juventude, Grêmio, Criciúma e o Atlético Paranaense, perdedor de hoje. Ainda fica numa situação delicada ali, perto do G4. Tem 2 jogos a menos. Confronto diretíssimo agora contra o Corinthians, né? A próxima... Pois é, Corinthians e Fluminense O Atlético Paranaense jogou só 26 vezes. O problema é a sequência do Atlético, que em termos de desempenho e de resultados é bem preocupante. Corinthians e Fluminense se mantiveram no Z4, né, nessa rodada, com as derrotas de hoje. Cuiabá e Atlético Goianiense são vice-lanterna e lanterna com pontuação bem baixa, né? Os dois ali já vão começando a se complicar na tarefa de se manter na primeira divisão. Bom, e o Flamengo hoje, daqui a pouco a gente vai ter o pessoal da nossa cabine que transmitiu o jogo. O Flamengo hoje dominou o Atlético Paranaense no Maracanã, com o time quase todo reserva. Os titulares entram na metade do segundo tempo. A partir dos 15 minutos, com 15 entra o Bruno Henrique. 2/3 do jogo. Arrascaeta e entra o Bruno Henrique, Arrascaeta e Alexandro. Começam a entrar os reservas. O Flamengo repetiu dos jogadores de linha. Ao todo, repetiu 5 jogadores que iniciaram o jogo com o Penharol. Um deles, o goleiro Rossi. 4 dos 10 de linha, o Flamengo repetiu. E o Flamengo botou em campo, provavelmente hoje, eu não conferi nome por nome, mas um time que nunca tinha jogado junto antes, né? Exatamente. O que é o que tem acontecido nas últimas rodadas. Tem acontecido muito, inclusive, né? O time da rodada anterior não jogou junto, pode olhar. Especialmente porque precisaria encomendar o espião estatístico para saber quantas vezes seguidas isso aconteceu.
que nunca jogaram juntos, por quê? Porque tem o Plata que acabou de chegar, aí combina ele com outro. Tinha o Alcaraz começou. O Alcaraz hoje, enfim. O Flamengo resolveu. Vai misturando isso tudo. O Flamengo sabia desde janeiro que tinha a Copa América. Aliás, quem quisesse saber que tinha a Copa América não sabia desde janeiro, sabia desde o ano passado ou alguns anos antes. Sabia que o Campeonato Brasileiro não ia parar, que eram 9 jogos. E, aliás, tá errado não parar. Não estou dizendo que o Flamengo que se vire. Não, o Flamengo tem que se virar porque ele precisa lutar para conquistar título e é uma imposição do calendário brasileiro. Mas está errado, né? Sempre deixando claro que está errado isso acontecer. Mas o Flamengo está errado, mas tem que lidar com esse erro. O erro está dado. Infelizmente, a única alternativa de competir no futebol brasileiro é se adaptando a essas peculiaridades ou a essas bizarrices. O Flamengo sabia que tinha a Copa América, que eram 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. Desde o primeiro semestre ficava claro que havia escassez em alguns setores do time, ainda mais dado o número de jogadores que fatalmente iriam para a Copa América. Veio a Copa América, o Flamengo atravessou sem contratar, esticou a corda ao máximo do elenco, começou a viver uma epidemia de lesões sem paralelo, inclusive, no Brasil, e resolveu ir ao mercado na última semana da janela. Então tem jogadores agora, você olha para o Flamengo por vezes, e é bom ter cuidado quando a gente fala isso, porque há um natural, compreensível e justo mau humor em relação à avaliação do que é o Flamengo e o trabalho da comissão técnica do Flamengo, que tinha por responsabilidade também criar alternativas de jogo, e o desempenho ao longo de boa parte da temporada não foi bom, não foi o que se esperava. Eu só acho que por vezes se minimiza que essa temporada não foi fácil trabalhar no Flamengo. Sim. Foi muito o que o Flamengo viveu a partir da Copa América. É muito rio. Você olha hoje para o Flamengo, parece que você está vendo fevereiro acontecer em setembro. É um time em formação. Alguns jogadores novos, recém-chegados, alternativas novas, formas de jogar novas, porque o Flamengo foi sempre apagando incêndio semana após semana, tamanhas as perdas de jogadores. O que não tira a responsabilidade da comissão técnica também de ter encontrado um padrão e uma base de time que sobrevivesse melhor a essas contingências. Bom, vamos até o Maracanã para trazer a nossa equipe para participar conosco. Gustavo Villani, Lédio e Júnior acompanharam um ambiente diferente, né? Um Maracanã com setores fechados, muito mais vazio do que a gente tem acostumado a ver em jogos do Flamengo, né? 28 mil torcedores presentes, hostilizando o técnico Tite, apoiando o time, né? Mas num determinado momento perdendo a paciência também com os jogadores. Guga, foi esse mais ou menos o ritmo de hoje, né? Boa noite, amigo. Foi sim, Barreto. Boa noite para você, para Ana, para o Mansur, para todo mundo ligado no Troca de Passes. O time também foi chamado de sem vergonha e num dado momento ali, que eu acho até que é uma figura de linguagem, né? Não é propriamente o torcedor dizendo que falta vontade, disposição. É um cântico de protesto que roda o Brasil, não é uma exclusividade da torcida do Flamengo, mas sobrou para todo mundo. Diretoria, comissão técnica, jogadores, e o jogo não foi bom. De novo, Flamengo previsível, um Flamengo moroso, Flamengo que troca passes de uma ponta a outra passando pelo meio campo, mas sem criar muitas oportunidades, sem fazer o goleiro adversário sofrer. Já tinha sido assim contra o Peñarol aqui, contra o Peñarol lá e contra o Atlético Paranaense. Aliás, numa toada que o Flamengo fez poucos jogos brilhantes, né, com essa comissão técnica, num trabalho já que está completando em outubro um ano, mas ganhou e defendeu o G4. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Marcelo, um abraço para a Aninha, um abração para o Mansur. Eu acho que esse é o espelho, a cara do Flamengo, vamos dizer, que oscilou durante toda a temporada, mesmo com várias modificações, com vários times, com várias formações, porque você não tem, na verdade, até hoje, um jogo coletivo, que é o jogo coletivo que faz com que as individualidades apareçam e, principalmente, quando você tem dificuldade, como o Mansur falou durante a Copa América, você consegue superar esse momento, né? Independente dos nomes que estejam ali. Não é que o time deixa de correr, de brigar, de lutar, mas em muitas situações, né, ele corre errado, né? E quando você corre errado, você tem um desgaste maior ainda do que o time teve durante toda essa temporada. O que a gente viu hoje foi, mais uma vez, já tem uma certa dificuldade quando joga com o time, quando tem uma linha de 5, né, com 3 zagueiros e 2 alas. E hoje pegou um time muito bem organizado, muito comprometido, né, com aquilo que foi traçado pelo Lúcio Gonzalez. Jogou com 5, jogou com 4 e somente o Pablo na frente, com todo mundo fechando os espaços. Então, o que acontece? Você circula essa bola, você não tem um centroavante, qual é o caso do Pedro, que te dá a opção, né, de um cruzamento na área para aproveitar o fundamento de bola aérea.
Então, às vezes, você fica dependendo de uma jogada individual, você tem poucas triangulações, né? Às vezes que você tem jogadas combinadas, as jogadas saem. Como terminou saindo no final do jogo, né? Rodando essa bola com uma certa rapidez. Quando ela chega no Wesley, que faz o cruzamento pro... E de canhota, hein? Pro Gerson, você vê que dentro da área do Atlético você tem pelo menos 4 jogadores com a possibilidade de chegar para a finalização. Esse é o tipo do jogo que você deveria e poderia fazer. O material humano é bom? É bom. Chegou gente com qualidade? Chegou. Mas precisa de muito mais no plano coletivo, no plano de conjunto, para poder o talento da maioria desses jogadores poder aflorar. O Rossi trabalhou também, Lédio. Não é que o Atlético se defendeu, ele se defendeu muito mais, né, do que o Flamengo. Foi basicamente o jogo de um time só, mas quando chegou, também testou o goleiro do Flamengo. A defesa... Boa noite, amigos. A defesa mais importante dele foi no chute do Zapelli, uma infiltração do Zapelli, que é um bom jogador argentino do Atlético, que ele fez a defesa. O Atlético poderia... Esse é o gol do Gerson, né, que a gente está vendo aos 45 minutos do segundo tempo. Depois ele começa a jogada, o Wesley, a bola vai chegar no Wesley do De La Cruz e ele infiltra para fazer um bonito gol de cabeça. O Thiago Heleno deu uma hesitada ali e ele aproveitou. Mas o Atlético, o Guga, o Atlético, ele contra-atacou mais no segundo tempo. Ele teve mais fome de contra-ataque no segundo tempo. A chance do Zapelli foi no primeiro, mas no segundo ele abriu mais o Coelho participou mais do jogo, o Canóbio estava bem, o Christian adiantou. Aí o Atlético foi um pouco mais incisivo, mas eu achei que poderia ter arriscado mais, até diante da atuação um pouco, digamos, sem muita inspiração do Flamengo. Sobre o Flamengo, eu acho que o Flamengo entrou num jogo muito nervoso. Natural. Era num estádio diferente, tinha 26 mil pagantes no Maracanã, para jogo do Flamengo. É muito pouca gente. E que já veio com o espírito, né, Lédio? Diferente das outras vezes. Um clima pesado, um clima bélico. Até achei que seria mais. Acho que o torcedor teve até, em alguns momentos, paciência com o time. Então era um ambiente diferente para os jogadores do Flamengo. Eles sentiram claramente. E acho que algumas decisões, aí o Mansur pode discutir com a Ana, com o Júnior, eu acho que o time estava desorganizado. Por exemplo, Plata pelo meio, acho que não funcionou. Era melhor pelo lado. O Alcaraz... Ele inverteu, né? Ele pôs o Gerson aberto. Gerson aberto, o Matheus de um lado, que é bom jogador o Matheus, o Gerson pelo outro lado, o Alcaraz muito longe do ataque. Eu acho que não precisava, o Atlético atacava muito pouco. Eu acho que essas coisas o Tite tinha que se acertar mais, entendeu? Já tem dificuldade de repetir time, machuca muito jogador. Você tem que tomar a decisão certa, posicionamento. Acho que hoje esse posicionamento não funcionou, principalmente do Plata e do Alcaraz. Mas deu para ganhar. É uma vitória para você. Tem pouco a comemorar. Entra no G4, fica por ali, vai espreitando o que vai acontecer na frente. Mas acho que tem ajustes que precisam ser feitos mais afinados. Acho que, mais uma vez, hoje, o Tite não conseguiu acertar esse posicionamento do meio para frente. Amigos, eu não sei vocês, Barreto, Ana, Mansur, não que quarta-feira o Tite vai passar a ser apoiado, homenageado, não. Mas a vitória e o gol no último instante meio que embica o torcedor para cima. Quebra a sequência ruim no Campeonato Brasileiro, quarta-feira é outra coisa, semifinal de Copa do Brasil, o clássico das duas maiores torcidas. Então, eu acho que tem reflexo a vitória no Brasileirão para o que vai ter em termos de ambiente para o time. Repito, não sei se é suficiente para poupar o Tite na quarta-feira, mas... Pode ser uma trégua, né? Eu acho que teremos um ambiente muito mais festivo do que... se o Flamengo tivesse empatado hoje aqui. Não, até, Guga, porque o que restou para o Flamengo na temporada em termos de briga de título é exatamente a Copa do Brasil. Essa vitória foi importante porque... Brasileiro não dá. Aí eu acho muito difícil, pelo que está jogando e pelo que estão jogando, vamos dizer, os concorrentes. Entendeu? Somente por isso. E precisa estar atento, porque tem gente chegando por trás também brigando, né? Então, naturalmente, se você... não conseguir a Copa do Brasil, você vai ter que brigar por um lugar dentro do Campeonato Brasileiro para jogar a Libertadores no próximo ano. E não é simples, né? Ser campeão da Copa do Brasil. Tem que passar por Corinthians, Vasco ou Atlético. Parada dura, Barreto.
É difícil prever comportamento de multidão, né? Mas a gente tem alguns padrões. Quando é jogo de Copa, jogo eliminatório, a tendência é que o torcedor leve o apoio primeiro, antes do protesto, né? E espere alguma coisa dar errado para xingar o Tite e xingar os jogadores. 10 minutos, se não tiver uma finalização, já começa a ficar aquele Aí vem aquela tensão, né? Fica aquele Mas eu acho que assim, o grito de antes do jogo, como teve hoje, talvez não tenha. Quarta-feira no Maracanã. Né? Eu me arrisco a dizer assim, capaz da gente ter 60 mil pessoas aqui e mosaico entendeu? Tudo dentro do que a gente viu contra o Bahia, por exemplo. Quarta-feira vale vaga final. É isso, e esse passa a ser o assunto principal, né, Lédio? Hoje valia G4, não isso. O assunto principal aí não é mais a insatisfação com o Tite, ou achar que os jogadores não estão motivados. O assunto principal hoje vale vaga na final. Não é que o Tite vai ser celebrado ou aplaudido antes do jogo. Só talvez poupado. Vai ter um Maracanã mais disposto a apoiar pelo que está em jogo, né? Além da rivalidade, a classificação, a tentativa de classificação à última final possível do ano. Agora, se o jogo conduzir a um cenário difícil, amarrado, o Maracanã vai ser impaciente, como e nessa linha eu tô com a Ana. O prazo é bem curto. Para mudar. Geralmente, a minha experiência trabalhando no Flamengo, em jogos do Flamengo, tem sido isso. O time, se ele não responde ali nos 10, 15 minutos, a torcida já fica, e aí? E aí? E assim, sem querer ser sommelier de torcida, exato, e já correndo esse risco. É isso que eu ia falar. O time tá faltando um pouco de repertório, gente, né? Isso aí, cara. Não pode reclamar muito da postura do torcedor. A gente não pode dizer assim, o torcedor tem que falar isso e tem que falar aquilo. E o torcedor quer ver o time jogar um pouquinho mais, cara. Mas não é estranho você ver o time do Flamengo tentando fazer o gol, buscando, correndo e ser chamado de sem vergonha? É só uma questão de falta de repertório. Pode usar outra palavra, né? De repente dá pra criar outra musiquinha aí, outro adjetivo, né? Porque, não sei se a torcida em algum momento hoje pediu raça também, acho que teve isso, né, Guga? Disposição, né? Para jogar no Flamengo tem que ter disposição. Isso. Cara, sabe, a gente vê coisas que não estão funcionando, mas não dá para identificar falta de vontade nesse time do Flamengo, não. Também outra, né? Um time que passa por uma temporada, como o Mansur disse na abertura, né? É uma temporada cheia de percalços. Os caras não estão chegando porque é tudo rico, é milionário, ganha dinheiro, o time do Flamengo tem estrutura. Ok, mas tem desafio também, gente. Eu me arrisco a dizer que de junho para cá, esse time do Flamengo foi montado e remontado pelo menos 4 vezes. Tem o time que atravessa a Copa América, tem o time que retorna da Copa, tem o retorno da Copa América. Perdão? Mas o maior orçamento do continente é cobrado de acordo com a possibilidade de montar e se remontar ao longo da temporada. Mas é que remontar traz o reinício de um trabalho também, né? Não é só a questão o dinheiro não compra... A qualidade que você tem à disposição. Tem coisas que o dinheiro não compra. Existem processos, seja com jogadores mais caros ou com jogadores mais baratos, existe a necessidade de um processo. Acho que isso é que nos mostra um pouco Fortaleza lá na frente. Só para explicar o que eu quis dizer. Você teve o time da Copa América, que era um time com característica totalmente diferente do time que tentava ser montado no primeiro semestre. Aí esse time atravessa a Copa América, no final da Copa América tem os primeiros tropeços, porque era uma repetição muito grande de jogadores, o time já completamente no limite físico. Vem a volta com a tentativa de reencaixar os jogadores, alguns voltam fisicamente numa dificuldade enorme, Arrascaeta e De La Cruz principalmente, a tentativa de reencaixar, aí você tem perda do Cebolinha, perda do Pedro, aí depois você tem a tentativa de encaixar um time com 2 atacantes, com o Luiz Araújo por dentro como um dos 2 atacantes, lesão do Luiz Araújo, contratação de novos jogadores, tentativa de encaixe desses novos jogadores. Michael chega e machuca. Assim, é uma coisa difícil de encontrar paralelo. Eu não estou dizendo que está tudo bem, coitado do Tite, não é isso. O que eu estou dizendo é que existem processos a respeitar e eles foram muito atropelados a partir de junho. O trabalho do Flamengo é muito mais difícil do que se tentou vender. E foi muito mais difícil a partir de junho. Em tudo isso aí tem responsabilidade da diretoria e da comissão técnica também. Tem que avaliar se todos os jogadores tiveram a transição adequada para voltar para o time, se a base foi bem montada, tem várias outras coisas. O maior orçamento do país podia... Desculpa, um segundo. O maior orçamento do país podia ter sido usado para planejar as perdas da Copa América e contratar antes, para contratar mais cedo na janela.
Agora, o momento que os jogadores chegaram, a gente está vendo fevereiro acontecer em setembro. Candidato, o senhor suscitou vários direitos de resposta. Claro, aqui, e aceito todos organizar. com fair play. Preciso organizar aqui. Tem a Ana e o Lédio e o Guga já chamaram lá também. Assim, a minha única dúvida, quando eu refuto um pouco essa questão das ausências que o Flamengo tem, que é um problema, claro, é que eu acho que os jogadores que chegaram nos outros clubes, em clubes problemáticos, por exemplo, como é o caso do Corinthians, eles deram resultado mais rápido do que os que chegaram no time do Flamengo, por exemplo. Eu acho que isso é muito também responsabilidade da comissão técnica. Se a gente for olhar que um zagueiro que chegou no Corinthians que ninguém conhecia, André Ramalho, 10 jogos do Campeonato Brasileiro, ele entrou e já fez diferença. Então eu acho que os jogadores que foram chegando no Flamengo, eles encontraram um time com mais dificuldade para encontrar o entrosamento. Porque se a gente for olhar o Flamengo ideal, no ano, ele não foi um time que empolgou a torcida. Então a torcida, além de tudo, ela está vivendo daquela expectativa do que não aconteceu. E aí, com as lesões, com os desfalques, com tudo isso que aconteceu, piorou muito a situação. A minha dúvida é, com os reforços que chegaram, o time já estava desorganizado ou fora de um padrão que o Tite já apresentou em algum momento e os jogadores também tiveram dificuldade para entrar e jogar bem, o que não aconteceu em outros times. Eu nem vou comparar com o Botafogo, que está lá na ponta, chegaram jogadores ali, né, pontuais, né, vou citar que o Alex Telles chegou e jogou, porque o time está organizado. No Flamengo, os jogadores chegaram e não conseguiram jogar. O Flamengo imaginado do começo do ano. Seria legal a gente pedir para o sistema estatístico quantas vezes esse time jogou, né? E não deve ter empolgado, eu não me lembro da gente saiu de titular como do Campeonato Carioca, vai. Né? Então, Barreto. Agora vamos, Guga e Lédio. Agora vocês têm o direito de resposta. Tréplica. Quer ver uma coisa? Campeonato Carioca. Gente, o Flamengo foi com um time reserva jogar em Bogotá contra o Milionários para jogar a segunda decisão contra o Nova Iguaçu depois de ter feito 3-0. Isso é um erro. Eu não sei se é da diretoria ou da comissão técnica. Mas aí é um outro debate, né, Vilani? Não. É um outro debate. Em relação... Calma, tá tudo na conta da diretoria. O técnico Tite, dos 10 contratados pelo Rodolfo Landim, é o treinador com a menor média de gols. A torcida do Flamengo cobra futebol, muito além do resultado. Isso tem que ser questionado. Por que o Flamengo não venceu um jogo fora de casa como visitante na Libertadores? O time mais estelar do continente. Ô, Mansur, só queria fazer dar um detalhezinho que você mesmo, na tua primeira intervenção, você falou o seguinte, os problemas começaram a aparecer a partir de junho, né? Só que você teve de janeiro até junho para você criar um padrão de jogo, uma base, para você ter uma espinha dorsal, tudo isso. Para quem viesse depois, pudesse se encaixar e pudesse, no que a Ana falou, se integrar o mais rápido possível, né? Se encaixar naquilo que o time estava fazendo. Só que durante esse período, a gente não viu em momento nenhum essa equipe exatamente ter esse padrão de jogo que a gente esperava, né, que pudesse acontecer com a qualidade do treinador e principalmente com a qualidade dos jogadores que foram contratados. Eu acho que o Flamengo, o ano inteiro, ele foi pouco inspirador, né? Ele teve alguns momentos de muita inspiração. Acho que as semifinais contra o Fluminense no Campeonato Carioca foram bem boas. O jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, a goleada contra o Vasco, apesar de muito da incompetência do Vasco, o Flamengo fez um grande jogo. A gente acha ali uma meia dúzia, 8 jogos muito bons do Flamengo. Agora, eu acho que o Tite poderia ter, mesmo todos esses problemas que ele teve, ter dado mais repertório ao time, ter dado mais soluções, inclusive com esses novos reforços. Eu já falei sobre o que eu achei hoje. Eu acho que alguns jogadores estavam mal posicionados dentro de campo hoje. Isso é uma outra discussão, mas eu acho que não é culpa só do Tite. Eu acho que a diretoria errou no projeto esportivo da temporada e acho que vários jogadores estão jogando muito mal, muito mal. Hoje você pode escolher o top 3 dos piores. Davi Luiz, muito mal, errando muito. Pulgar jogando muito mal. O Gabigol segue fora de forma. Então, cara, se não fosse o Gerson, a bola não ia entrar. O Gerson é o jogador mais regular do Flamengo. Praticamente o ano todo. Ele sempre acha uma solução, ele não desiste nunca. Então, hoje, mais uma vez, foi muito mais na inspiração do que na organização. Acho que isso aí não pode ser posto em segundo plano. Mas, enfim, o Flamengo tem recurso, ganhou mais um jogo, está no G4, mas eu acho que foi um ano muito pouco inspirador. Mesmo que venha o título da Copa do Brasil, o Flamengo poderia ter jogado muito mais. Muito bem, Gustavo Villani, Lédio Carmona e Júnior, Maestro Júnior, agradecemos a participação de vocês aqui no Troca de Passes.
Eram respostas curtas. Meio sem tempo, né? Sem tempo, irmão, né? Tipo... Quero responder. E houve outras coletivas em que ele se estendeu e, no fim, acabou dizendo frases que soaram um pouco mal, teve que voltar a elas em coletivas. Talvez tenha repensado. Acho que ele tentou evitar que, aliás, o Tite costuma fazer, né? Ele tentou evitar qualquer resposta que pudesse criar novos atritos. E aí... E enxugou. Economizou, enxugou. Editou. Né? Preferiu falar de coisas do jogo. O Kleber Xavier era quem estava com ele hoje. Os dois falaram de já uma mudança na pergunta do nosso companheiro Sérgio Lobo, aqui da nossa equipe, né, da produção do Sport TV. Disse que o sistema hoje já estava um pouquinho diferente, já se aproximando mais de uma dupla de ataque com a entrada do Gabigol. Ele começa com o Matheus partindo do lado direito, Gerson partindo do lado esquerdo, aproximando por dentro o Plata com o Gabigol. Essa combinação de centroavante e extremo desequilibrante, para usar a expressão do Tite, pela esquerda, hoje, assim, ela forma junta o grande problema do Flamengo. Né? Que se aquele time começa disso, mudou de mundo. O campo rascado, assim, o artilheiro da temporada. Até o segunda de La Cruz, Cebola e Carol, faltam 2 jogadores ainda. Mas um tempo difícil. No ano, ela não se queria mais ele, né? E fora o fato também de que é um jogador de características diferentes. Quando ele entra, ele não vai exercer a função do Pedro. Quem teria para isso é o Carlinhos, que claramente não está no nível que o Flamengo exige. Das ambições do Flamengo. E claramente